Embaixador, quero aproveitar essa possibilidade que você trouxe, né, na tua visão, que você acredita que o Brasil deveria reduzir, então, algumas tarifas, citando, por exemplo, o etanol. E a minha questão é, o Brasil tem essa possibilidade de fazer isso hoje? A gente tem essa flexibilidade para fazer isso hoje, dada a situação que fazemos parte de um bloco como o Mercosul, que inclusive ultimamente vinha buscando já mudar algumas regras para poder ampliar essas exceções aí de tarifas externas comum, como uma forma de negociar também com Washington, mas a gente não pode retirar, né, esse fator de que o Brasil integra um outro bloco, então, portanto, responde também a outras regras aqui internamente. Então, de que maneira o Brasil pode negociar diretamente ou vai ter que passar pelo Mercosul de alguma forma, isso podendo ser mais um entrave nessa conversa com Washington? Como que funciona e deve passar a funcionar a partir de agora? Diante disso, a gente consegue, na prática, reduzir tarifas com os Estados Unidos? Eu acho que sim. Inclusive, vocês noticiaram que a Argentina está negociando com os Estados Unidos tarifa zero dentro do Mercosul. Nós temos meios de fazer isso. As restrições tarifárias, não, as restrições não tarifárias, barreiras e cláusulas de restrição, taxas fora das tarifas. Há maneiras de fazer isso sem quebrar as regras do Mercosul. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser feito, entendeu? O problema é que nós temos que ter vontade política de negociar. Esse que é o ponto. Não adianta a gente querer vender o produto para outros países, enfim. Nós temos que fazer um levantamento. Eu imagino que já esteja sendo feito isso, já que já não existe um levantamento desses produtos americanos que vêm para o Brasil, as tarifas, o que o Brasil pode modificar, pode fazer, como todos os países estão fazendo. Eu estou insistindo nisso, porque fica parecendo que isso aí é você ficar subjugado pelos americanos, ceder para os americanos. Isso todos os países estão fazendo. Não existe mais regra no comércio internacional. A OMC desapareceu. Ou a gente faz isso, ou a oposição vai continuar a ter influência e vai reduzir as tarifas para o Brasil. É possível isso? A oposição consegue o aumento das tarifas e depois a oposição rebaixa as tarifas sem que a gente possa negociar. Agora, imediatamente, o problema que eu vejo é essa devolução dessa carta. Hoje a gente não tem nada. Se o Brasil devolveu a carta, a gente não sabe qual é a tarifa que o governo americano vai botar. Estamos numa área cinzenta aí a partir dessa devolução. E já foi desmentido que a embaixadora brasileira em Washington teria sido chamada. Seria sido um grande erro, porque é uma maneira de dificultar o acesso ao governo americano. Quer dizer, nós temos que reparar essa deficiência que nós tivemos durante 8 meses de não ter nenhum canal azeitado de comunicação com a administração Bush. Isso, na minha visão, por uma questão ideológica. Você não pode deixar o partidarismo, a ideologia contaminar a política externa e agora a política comercial. Quer dizer, isso aí tem que ser reparado, separar as coisas. Uma coisa é a ideologia, o partido defende tudo aquilo. Agora, na hora de negociar, a gente tem que ser objetivo. Onde é que está o interesse brasileiro e defender o interesse brasileiro? Nessa hora, o interesse brasileiro está na abertura de conversas concretas, não ideológicas, com o governo americano. Seguimos aqui ao vivo, também estamos com o Américo Martins, estamos com o Priscila Yazbek. Eu vou começar com a Yazbek, então, que conversa com a gente aqui das ruas. Já já eu chego com o Américo Martins. Yazbek, por favor. Embaixador, obrigada pela entrevista. O senhor falou sobre essa falta de contato entre a diplomacia brasileira e a diplomacia americana. Eu, inclusive, apurei durante a posse ainda de Donald Trump que a diplomacia brasileira não queria fazer nenhum tipo de contato, direcionada, claro, pelo presidente Lula, mas que não faria nenhum tipo de contato que fosse além de um contato protocolar. Eu também estive no G7 há poucos dias e a mesma história se repetia, a diplomacia dizendo que não tinha pedido
pedido um encontro com o presidente Donald Trump, portanto não há um movimento por parte da diplomacia brasileira para tentar estreitar esses laços com os Estados Unidos. E mais que isso, ontem eu conversei com alguns diplomatas que atuam aqui nos Estados Unidos e o que eles me disseram é que a postura do presidente Lula durante o BRICS, a resposta dura, dizendo que Donald Trump era um imperador, teria feito com que Donald Trump tivesse uma reação mais enérgica. Então, apesar de Donald Trump ter anunciado ali uma mudança da ordem global que não se via e que rompe com os parâmetros criados pelo GATT ali em 1947 e com vários países sendo afetados, que o fato de a tarifa do Brasil ter ficado em 50% acima de qualquer tarifa que foi anunciada nessa semana foi também uma questão política e foi motivada por questões políticas, não só pela proximidade de Donald Trump do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também por causa dessa subida de tom de críticas do presidente Lula. Minha pergunta para o senhor, embaixador, a diplomacia brasileira deveria atuar de outra forma? E quando as prioridades políticas internas ficam à frente da diplomacia externa, o que acontece com essa diplomacia externa do Brasil e como que isso poderia talvez ser resolvido? Quais são as consequências que o senhor enxerga aí no curto e também no médio prazo? Olha, eu acho que o Brasil, nos últimos anos, tem causado, quer dizer, a evolução da situação política interna do Brasil tem causado um esvaziamento do Itamaraty. Você vê que o Itamaraty está com dificuldades, né, para colocar posições técnicas, posições tradicionais da política externa brasileira. Nós temos uma dualidade que foi acentuada nesse editorial do Economist outro dia. Quer dizer, as coisas que o presidente fala, elas se chocam muitas vezes com as posições técnicas, profissionais da política externa, entendeu? Recentemente, começou a haver mais uma influência ideológica na política externa. Isso tem um preço, né? Tanto em termos da opinião pública internacional, a percepção externa sobre o Brasil, quanto um preço político aqui dentro. Agora, eu acho que essas falas do presidente com relação ao Trump, inclusive na eleição apoiando publicamente a opositora do candidato, então, candidato Trump, isso tudo tem um preço, não é? A palavra do presidente é muito importante, especialmente países como o Brasil, são países em desenvolvimento, países que não têm a repercussão que têm outros países desenvolvidos. Quando o presidente fala, é notícia no exterior, é publicado nos jornais, nas rádios e tal, e os governos reagem, porque quando o presidente fala, é a voz do Brasil lá fora, entendeu? Então, isso é muito importante. Nós, nesses últimos tempos, com a guerra da Ucrânia, com Gaza, com o Irã, nós temos uma posição nem sempre coincidente entre a política externa e os pronunciamentos do Palácio do Planalto, entendeu? Isso gera um custo para o Brasil. Eu acho que não há alternativa. O Itamaraty é o principal assessor do presidente da República nas questões de política externa. Está na Constituição. Agora, tem que voltar na prática a sê-lo, porque ele perdeu essa posição. Vocês noticiaram agora que quem está coordenando esse esforço é da Casa Civil. Quer dizer, devia ser o Itamaraty junto com o Ministério da Indústria e Comércio. Quem vai negociar não é a Casa Civil. Quem vai negociar é o ministro da Indústria e Comércio e o Itamaraty. Quer dizer, então, esse é mais um exemplo desse esvaziamento do Itamaraty por questões ideológicas. Eu insisto nisso. Quer dizer, a política externa brasileira muitas vezes se manifesta através de porta-vozes não do Itamaraty, com uma ênfase política, ideológica, partidária muito forte. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Agora a gente teve. E como eu disse, quer dizer, se essas notícias que a gente está discutindo internamente aqui são verdadeiras, e a oposição conseguiu que o Trump coloque 50% de tarifa,
E se acontecer da oposição pedir para o Trump reduzir essa tarifa e conseguir, como é que fica a posição do governo brasileiro?